Aula número 145. Concordância do verbo com o sujeito composto. Ouça Vida Obscura de Cruz de Souza. Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro, ó ser humilde entre os humildes seres. Embriagado, tonto dos prazeres, o mundo para ti foi negro e duro. Atravessaste no silêncio escuro a vida presa a trágicos deveres e chegaste ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Ninguém te viu o sentimento inquieto, magoado, oculto e aterrador, secreto, que o coração te apunhalou no mundo. Mas eu, que sempre te segui os passos, sei que cruz infernal prendeu-te os braços e o teu suspiro, como foi profundo! Poesia de Cruz de Souza, em que o eu lírico lamenta a vida que tem. O eu lírico, que pode ser o próprio autor, é possível que seja o próprio autor, filho de escravos, negro, promotor público que não pôde tomar posse porque houve uma revolta da população. É possível que o eu lírico seja o próprio autor. Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro. E no final, e o teu suspiro, como foi profundo. Em outras oportunidades, já vimos Cruz de Souza. Toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas, entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza, quando a alma entre grilhões a liberdade sonha, e sonhando, as imortalidades rasga no etéreo espaço da pureza. Almas puras, simples, nas prisões colossais e abandonadas da dor no calabouço atroz, funéreo, nesses silêncios solitários, graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério. Concordância do verbo com o sujeito composto. Sabemos que o sujeito composto conduz o verbo para o plural. Dois exemplos. A mansidão, a suavidade do coração, a igualdade do humor são virtudes mais raras que a castidade. Bernardes. Então o verbo são virtudes, e o predicativo virtudes, concordou com a mansidão, suavidade do coração, a igualdade do humor, sujeito composto. Mais um exemplo, Moisés e Pimentel teriam vindo, Graciliano Ramos. Ou seja, Moisés e Pimentel, sujeito composto, teriam vindo, texto de Graciliano Ramos. Ocorre, e é o que nós vamos estudar hoje, que às vezes o sujeito é composto e o gênio da língua, os seus escritores mais ilustres, mesmo pessoas que têm como profissão a escrita, rompem esta orientação. É lógico que no motivo
totalmente razoável, conforme a explicação que eu vou mencionar. Por que é importante estudar isso? Algumas faculdades apresentam alguns testes para o vestibular em que ele anuncia o seguinte: assinalar a concordância verbal incorreta. E sempre pode aparecer aquela em que o sujeito é composto, o verbo está no singular, e você pode então imaginar, será que está correta essa frase com o sujeito composto e o verbo no singular, não concordando com ambos? Essa é a razão da aula. Mas não é só para concursos, é para a escrita, é para a redação. Em 12 ocasiões, o sujeito é composto e o verbo deve ficar no singular. Em 3 situações, o sujeito é composto e o verbo pode ficar no singular. Quando eu falo deve, não é uma imposição. Deve ficar pela lógica que vamos mencionar em cada caso. Então, 12 circunstâncias em que o sujeito é composto e o verbo fica no singular. 12. Primeira, quando os termos do sujeito composto referirem a uma só pessoa. Observa, o presidente da República e chefe supremo das Forças Armadas visita a Índia. O sujeito é composto, mas se refere a uma pessoa só. É uma silepse, é uma concordância mental. Rigorosamente, o verbo devia ir para o plural. Então, o verbo prefere concordar com a ideia do que com os termos do sujeito composto. Outro exemplo. Meu sogro e teu avô sabe o quanto estimo. Meu sogro e teu avô sabe o quanto eu o estimo. Sabe, concorda com a ideia que é uma pessoa só. Esse é o primeiro caso. Segundo caso, quando os termos do sujeito composto forem sinônimos, sinônimos perfeitos ou sinônimos imperfeitos, mas remetendo a uma mesma ideia. E o verbo prefere concordar com a ideia do que com os termos do sujeito composto. É outra silepse. Ouça. A prova e a demonstração da verdade chegou ao conhecimento do juiz. A prova e a demonstração chegou. São mais ou menos sinônimos, imperfeitos, mas são sinônimos. A luz e a ciência só veio ao mundo em nossos dias. É uma frase de Herculano. A luz e a ciência só veio ao mundo nos nossos dias. A riqueza e a fartura tomou conta da nação. A riqueza e a fartura tomou conta. Esse é o caso número 2. Estou consultando uma gramática da língua portuguesa escrita por mim. A pesquisa é minha. 3. Quando houver graduação, os termos estão graduados. Assim, olha, um olhar, um sinal, um murmúrio foi o suficiente. Que operário, que industrial, que intelectual deixa de contribuir para o progresso do país? Graduação. Graduação. 4. Quando o verbo estiver entre os 2 termos do sujeito composto, ele fica no meio. O sujeito é composto
e o verbo se coloca entre os dois. É muito raro, mas existe. Ouça, o pai ama e a mãe a todos os seus filhos. A oração é: o pai e a mãe amam a todos os seus filhos. Mas como eu abri os dois termos e coloquei o verbo entre eles, ele ficou no singular. A ilusão morreu e a esperança. Em Camões, em outras várias nações que o Reno frio lava, e o Danúbio. A frase, numa ordem direta, quer dizer, o Reno frio e o Danúbio lavam outras várias nações. Lavam, margeiam. Os dois sujeitos se abrem e o verbo se coloca no meio, entre eles. 5. Quando os termos do sujeito composto vierem ligados pela conjunção ou. A conjunção ou pode trazer ao texto 3 sentidos: exclusividade, alternação, exclusividade. Por exemplo, Paulo ou Pedro casará com Isabel. Pode ser sinonímia, indicando um sinônimo. Guará ou Guaratinguetá é uma bela cidade. E pode indicar simultaneidade, aí o verbo vai para o plural. Pedro ou Paulo serão eleitos deputado federal. Ambos. Então, com a conjunção ou, indicando simultaneidade, o verbo vai para o plural. Indicando sinonímia ou exclusividade, o verbo fica no singular. 6. Quando os termos do sujeito composto vierem ligados pela conjunção nem, com valor de exclusão, mas não de concomitância. Exclusão. Concomitância, o verbo vai para o plural. Exclusão, o verbo fica no singular. Exemplo: nem Pedro nem Paulo casará com Isabel. Exclusão. Nem Campinas nem Jundiaí é a sede do governo estadual. Exclusão. Mas pode ser simultaneidade. Nem Pedro nem Paulo serão aprovados. Nem Campinas nem Jundiaí recebem verbas. Aí o verbo vai para o plural. Tudo isso é lógico. Não estou ditando regra. Tudo isso é lógica, é a lógica da língua portuguesa. 7. Quando o sujeito da oração for o verbo no infinito, observa, estudar e meditar faz bem ao espírito. O sujeito é estudar e meditar. E o verbo ficou no singular. Ler e escrever constitui exercício da alma. Se o verbo for antônimo, antitético, é melhor o plural. Nascer e morrer são os extremos da vida. Destruir e edificar são dois grandes argumentos do poder. Padre Antônio Vieira. Quando os termos do sujeito composto forem representados por orações subjetivas, ambas as orações subjetivas determinam o verbo no singular, por lógica. Ouça, é bom que saias logo e que voltes cedo.
seria oportuno que tivesses dito a verdade e que exigisses a ata da reunião. Então a primeira oração seria oportuno. Que tivesse dito a verdade é uma oração subjetiva, é o sujeito da anterior. Como também é sujeito da anterior, a oração que segue, e que exigisses a ata da reunião. Nove. Quando os termos do sujeito composto vierem determinados pelo pronome indefinido cada. Vários sujeitos definidos pelo pronome cada. Cada pai, cada filho, cada estudante, cada trabalhador preocupa-se com o destino da pátria. Cada província, cada monarca, cada povo se apresentava para o terrível despertar dos oprimidos. Latino Coelho. Quando os termos do sujeito composto, e esse é o 10º caso, vierem determinados pelo pronome indefinido nenhum. Nenhum animal, nenhum objeto, nenhum ser se antepõe à vontade do Criador. Nenhuma opinião, nenhuma lei, nenhuma invenção, nenhuma instituição constitui privilégio do espírito bruto. 11. Quando os termos do sujeito composto forem redundância, forem pleonásticos, um é a redundância do outro. Tu, somente tu és meu Senhor. Este, apenas este, levou a sério o que disse. Isabel, só Isabel, apenas Isabel, conhece-me o espírito e o coração. E por último, 12. Quando os termos do sujeito composto vierem sintetizados por um pronome indefinido. Esse pronome resume todos e o verbo concorda com o pronome e não com os termos. Ouça. Risos, vaias, aplausos, nada o tirava do sério. Elogios, críticas, ponderações, tudo o fascina. A ideia da frase é mais ou menos essa. Tudo o fascina. Elogios, críticas e ponderações seriam um aposto de tudo. Tudo, elogios, críticas, ponderações, o fascina. Eu disse 12 casos em que o sujeito é composto e o verbo deve ficar no singular. Agora eu vou dar 3 casos em que o sujeito é composto e faça como bem entender. Coloque o verbo no plural ou no singular. Para todos eles existe uma justificativa. Ouça. Primeiro caso. Quando os termos do sujeito composto estiverem depois do verbo, ou falando melhor ainda, quando o verbo se antepuser aos termos do sujeito composto. Ouça, chegou o verão e o carnaval. Morrerá a esperança e a vaidade. Passará o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Pouco vale oração, astúcia e siso, os Lusíadas. Cegava-me a razão, o amor e o desejo impetuoso de liberdade, Camilo Castelo Branco. Muito vale amor, juízo e sabedoria. O verbo é colocado antes. E o gênio da língua já consagrou que o verbo pode ficar no singular. Ouça, mas pode fazer como bem entenda.
nada impede, muito valem amor, juízo e sabedoria. Mas a tendência da língua, dos escritores, tanto os clássicos como os modernos, é concordar com o primeiro elemento, já que o verbo vem antes do sujeito composto. Segundo caso, quando os termos do sujeito composto vierem ligados pela conjunção como. E há uma explicação fácil para isso. Ouça. O homem, como os rios, marcha para integrar o todo. No singular, porque na realidade essa oração como os rios é uma oração subordinada comparativa. Então ela tem um verbo subentendido. A ideia é o homem marcha para integrar o todo como os rios marcham, com o verbo subentendido. Então é lógica a ideia de que se o verbo fica no singular. Se colocar no plural não há maldade nenhuma. Outro exemplo. A escola como a família educa e conduz. Por quê? Porque a ideia é a escola educa e conduz como a família educa e conduz. Uma oração comparativa. O primeiro volume, bem como o segundo, agradou-me. E terceira hipótese, com os termos do sujeito composto ligado pela preposição com. O governador, com os assessores, chegou na hora marcada. Porque essa é a mais lógica. Porque, afinal de contas, com os assessores, é adjunto adverbial de companhia, é uma circunstância meramente. Está ligado, ambos os termos estão ligados pela preposição com. Mas a ideia é que é mais um adjunto adverbial do que propriamente o sujeito da oração. O Papa, com os cardeais, celebra a Missa do Galo. Se você tiver em mente que a ação deve atingir ambos os elementos, porque todos eles são importantes na frase, coloque o verbo no plural. Por exemplo, o professor com os alunos foram à praia. Nada impede essa concordância. Ou, dão-se as mãos a ferocidade com a covardia. Então estudamos os casos em que o sujeito é composto e o verbo deve ficar no singular. São 12. Depois eu vi 3 casos em que o sujeito é composto e o verbo pode ficar no singular, que acabamos de ver. Então, vamos fazer um exercício. Exercício. Eu pesquisei algumas frases de alguns autores clássicos, modernos, e nós vamos colocar a frase no vídeo e nós vamos discutir por que o autor deixou o verbo no singular. Você vai responder comigo. Por que ele deixou o verbo no singular? Baseado na aula que eu acabei de dar. Primeira oração. 1. Meu culto e religião é o vosso. Garré, autor português. Meu culto e religião é o vosso. Por que ele colocou o verbo no singular? Por que ele não falou meu culto e religião são os vossos? Responde. Porque culto e religião são mais ou menos sinônimos. Frase 2. Um texto de Vieira, cuja narração e história se oferecerá à vossa majestade. Cuja narração e história se oferecerá à vossa majestade? Por que o padre Vieira colocou o verbo no singular? Por que ele não disse narração e história se oferecerão?
Responde comigo. Porque os termos do sujeito composto são sinônimos. Essa frase, outra frase de Vieira, quanto juízo, quanta verdade, quanta consciência é necessária. Vimos quando um pronome indefinido antecede a todos os sujeitos. A todos os sujeitos daquele sujeito coletivo, daquela oração. Já vimos, é quando o sujeito da oração, vários sujeitos da oração, vêm antecedidos pelo pronome indefinido quanto? Nada, nenhum. Oração 4. Nações que o Reino Frio lava e o Danúbio. Bom, esse já dei na aula. Camões. O que está acontecendo aí? O verbo se colocou entre os dois termos do sujeito composto. Então a frase é: o Reno Frio e o Danúbio lava nações. Então seria lavam, se tivesse na ordem direta. 5. João ou Paulo será prefeito. Qual a explicação que o senhor dá com o verbo no singular? João ou Paulo será o prefeito. É que o ou está dando uma ideia do quê? Exclusão, sinonímia ou simultaneidade? Exclusão. Então o verbo fica no singular. O tempo ou a morte são nossos remédios. Uma frase de Rousseau, que livremente traduzi. E a tradução direta é essa: o tempo ou a morte são nossos remédios. Por que agora ligada pelo ou, Rousseau colocou em francês o verbo no plural? Porque está dando ideia de simultaneidade. Quer dizer, o que são nossos remédios? Tanto o tempo quanto a morte. Uma frase de um autor chamado Couto: a mágoa e a dor lhe ressuscitou o entendimento. A mágoa e a dor lhe ressuscitou o entendimento. Por quê? Porque mágoa e dor têm a mesma ideia. Ele praticou uma silepse, concordou com a ideia que é única, ao invés da pluralidade do sujeito composto. Oração número 8. A estima das instituições, como as das pessoas, se enraiza pela liberdade. Rui Barbosa. Esse é o caso facultativo que eu dei, os 3 casos facultativos. Termos do sujeito composto ligado pela conjunção como. É melhor o verbo no singular. A estima das instituições, como as das pessoas, se enraiza. Porque há um verbo subentendido para o como. Como as das pessoas se enraiza, então a estima das instituições se enraiza tal qual se enraiza a estima das pessoas. O verbo no singular. Nem João nem Paulo casará com Isabel. O ou dando ideia de exclusão. Nem ele nem sua mulher ficaram contentes. Padre Vieira. Esse nem dando ideia de exclusão. 11. Comer, andar e dormir é proveitoso à saúde. Por que o verbo no singular?
porque o sujeito composto é constituído por verbos no infinito. Amar e odiar não se coadunam. O verbo está no infinito, amar e odiar como sujeitos, mas são antagônicos, são antitéticos. É melhor a concordância no plural. 13. Cada era, cada geração, cada povo exprime o sentimento. Rui Barbosa. Sujeito composto ligado por um pronome indefinido, repetido várias vezes, cada, nenhum. Essa repetição e até uma graduação, da ideia de que o verbo deva ficar no singular. Nenhuma opinião, nenhuma política, nenhuma invenção humana é privilegiada. Rui Barbosa. É o mesmo caso de cima. Este é o meu Deus, Garré. Dois sujeitos, este e este, mas são pleonásticos. 16. Morrerá a esperança e a vaidade. Por que o verbo ficou no singular? Por que não se escreveu morrerão a esperança e a vaidade? Porque o verbo está colocado antes dos termos do sujeito composto. Não muda a lei nem o costume. Por que não disse não mudam? Porque o verbo mudar está colocado antes dos termos do sujeito composto. O homem, como o rio, marcha para integrar o todo. Como o rio é uma oração comparativa, então é melhor deixar o verbo no singular, como já vimos. O presidente da República, com auxiliares, visita a Índia. Lógico, o verbo no singular, porque com auxiliares é adjunto adverbial de companhia. E além do mais, eu dou ao verbo a concordância com o termo mais importante da oração, que é o presidente da República. Nada impediria. O presidente da República e seus ministros visitam a Índia. Nada impediria. Mas é melhor o verbo no singular. Por exemplo, o professor com os alunos formam uma classe. Aí eu preferi concordar no plural para dar a ideia de que o verbo se refere a professor e a alunos. É facultativa esta concordância. Este assunto é muito repetitivo nos vestibulares do país e em concursos públicos. É muito repetitivo. Está certo que não é só para isso que estudamos. Estudamos para escrever melhor, para observar melhor, para ter uma boa redação. Então inscrevam-se no meu canal. É importante que outros iguais a você possam conhecer o meu canal para divulgar o idioma nacional, para preservar a língua, para cultuar a língua portuguesa. Eu termino como desfecho declamando um soneto de Olegário Mariano, que nasceu em Recife no final do século XIX e foi embaixador do Brasil em Portugal e também jornalista e um grande poeta. Ouça Olegário Mariano. Título: O Enamorado das Rosas. Toda manhã, ao sol, cabelo ao vento, ouvindo a água da fonte que murmura, rego as minhas roseiras com ternura, que água lhes dando, dou-lhes força e alento.
Cada um tem um suave movimento quando a chamar minha atenção procura, e mal desabrochada na espessura, manda-me um gesto de agradecimento. Se cultivei amores às mancheias, culpa não cabe às minhas mãos piedosas, que eles passassem para as mãos alheias. Hoje, esquecendo ingratidões mesquinhas, alimento a ilusão de que essas rosas, ao menos essas rosas, sejam minhas. A minha pátria é a língua portuguesa.